Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, mais um sábado com você, o segundo sábado de 2026. Para você que está ligando a rádio agora, tem um ano maravilhoso, que 2026 seja um ano de grandes realizações, que a gente possa pensar no mundo também de paz, no mundo de concórdia, no mundo onde todo mundo possa ter as oportunidades, que diminua a pobreza, que diminua a desigualdade social e que todos possam viver em paz nesse ano de 2026. Sou o professor Mário Tito Almeida. A gente vai fazer um programa diferenciado porque o nosso programa é diferenciado. Estamos no ano 13 do nosso programa e eu quero logo apresentar a equipe que está fazendo o programa comigo, a começar com Nina Fernandes. Bom dia, Nina. Bom dia, professor. Bom dia, caro ouvinte. Muito obrigada por estar com a gente mais um ano. Vou aproveitar e vou mandar um abraço para o nosso seguidor do Threads, o Flávio Lopes. Muito bem. Quem está comigo também aqui é o internacionalista Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando aqui em mais um programa Globalizando, segundo programa do ano, e já quero mandar um abraço pro Caio Santiago lá do nosso Twitter, @pglobalizando. Maravilha, Eduardo. E quem está comigo também é a acadêmica do 7º semestre, Joelma Costa. Bom dia, Joelma. Bom dia, professor. Bom dia, caro ouvinte. E aproveitando, quero mandar um abraço pro nosso seguidor do Instagram, Juan Ferreira. Muito legal. Este programa é sempre seu. Você pode participar com a gente nos bastidores, levando as imagens para você. Está Marcelo Freitas e hoje nós vamos falar sobre os desafios e perspectivas do comércio exterior na Amazônia em 2026. Um tema super importante, afinal de contas, também a economia da nossa região passa necessariamente pelo comércio exterior. E eu não podia deixar de receber uma pessoa mais capacitada para conversar com a gente aqui. Estou recebendo a professora Sabrina Sena. Ela é mestranda em Segurança Internacional, Estratégia e Inteligência pela Universidade de Neápolis, no Chipre. É formada em Relações Internacionais pela UNAMA, especialista em atração de investimentos e desenvolvimento econômico. Atualmente é gerente de atração de investimentos na Codec Pará. Professora Sabrina, que prazer lhe receber aqui. Prazer é todo meu, professor Mário Tito e a equipe do Globalizando. É uma honra voltar e vir aqui mais uma vez fazer novos compartilhamentos sobre essas notícias e perspectiva do comércio exterior para nossa região. E tem muita coisa para falar, professora, porque justamente falar de comércio na Amazônia abrem-se oportunidades, mas também obstáculos, né? Exatamente. E tudo isso a gente vai discutir hoje nesse programa. Muito legal. E essa conversa com a professora Sabrina, ela tá recheada, como você já sabe, por viagem musical. Nina, quero saber de você, por onde vai rodar a nossa playlist e qual é a nossa primeira parada? Vamos começar por partes, professor. A playlist do programa de hoje conta com música dos principais países que mantêm relações de comércio exterior na Amazônia. A nossa primeira parada vai ser na China, onde a relação comercial entre o país e o Brasil tem um forte impacto sobre a Amazônia, com foco na compra de soja, carne bovina e minérios, muitos deles associados a áreas próximas à floresta amazônica. Para a gente poder representar o país, ouviremos o cantor Chopstick Brothers com Little Apple. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a viagem musical começou com tudo, começamos na China, Nina Fernandes. Isso mesmo, professor. A gente acabou de passar pela China como a nossa primeira parada, escutando o cantor Chopstick Brothers com Little Apple. Sobre o país ainda, a China ela surge com propostas para tornar o comércio mais sustentável, exigindo produtos livres de desmatamento e também investindo em bioeconomia. Globalizando. Fique por dentro. E você, em 2025, a Amazônia ganhou destaque ao sediar a COP30, em que foram estimulados estudos e investimentos no comércio exterior e na bioeconomia, e mostrou também que há meios de produzir renda a partir do uso sustentável da floresta e da biodiversidade. Inclusive, a região se destaca em setores produtivos como alimentos e minérios, que chegam ao mercado internacional seguindo as mudanças no consumo mundial. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Estamos conversando com a professora Sabrina Sena aqui no programa Globalizando. Vamos falar de comércio exterior da Amazônia, desafios, possibilidades. Aliás, professora, o Eduardo fala uma coisa interessante. A Amazônia se coloca hoje no cenário diferenciadamente, a partir inclusive da COP30. E a Letícia Santos lhe pergunta o seguinte: quais expectativas existem para uma maior integração da Amazônia nas estratégias nacionais do comércio exterior? Sim, isso é uma pergunta hoje em dia pertinente, é uma pergunta que já foi várias vezes questionada antes, mas só que nesse cenário pós-COP30, nossas expectativas em relação à região, né, nessas questões, elas mudam bastante, porque o mundo agora olhou para a Amazônia, para Belém, entendeu? Para o estado, enfim, para a região como um todo, e isso acaba, querendo ou não, mexendo com o governo central brasileiro para ele ter uma perspectiva também diferenciada de como integrar a Amazônia dentro da agenda brasileira, mas com certos diferenciais, porque a região ela tem diferenciais, entendeu? Então, assim, essas estratégias nacionais de comércio exterior, elas já podem começar a ter uma mudança de como olhar para a Amazônia e ver nossos diferenciais e transformar isso em potenciais para ser explorado, para trazer desenvolvimento para a região e visibilidade para os nossos insumos que são únicos no mundo e que precisa amplamente ser explorado para angariar todos esses potenciais regionais. Sabrina, você acha que nesse sentido passou a ter sensibilidade do governo central em criar essas estratégias, ou vai ser mais o pessoal daqui precisa forçar um pouco a barra? O pessoal daqui precisa forçar a barra também para fazer pressão junto ao governo central. Perfeito, entendeu? Porque só quem entende a Amazônia pode falar da Amazônia, é expertise em Amazônia, somos nós. Perfeito. Entendeu? Então tem que ser uma iniciativa nossa de fazer isso chegar lá e tendo a COP30 como impulso. Eduardo, isso é importante. Eu acho que fazer essa organização é importante, né? Pois é, a COP30, ela mostrou que a região amazônica precisa ser cada vez mais vista como um ativo importante para o governo brasileiro, mas sem apropriação. Eu diria que a COP, ela mostra as necessidades que a região amazônica tem e os potenciais para que ela se integre como a nova Belle Époque. Belém, hoje em dia, dentro do comércio exterior, desponta, inclusive através do governo e para a diplomacia também ajuda na questão de como a Amazônia se destaca em detrimento de outros polos de poder do comércio exterior, como a região sudeste, por exemplo. É interessante, Sabrina, porque isso precisa de uma organização aqui mesmo também, a CODEC e outros atores envolvidos, né? Exatamente. Por exemplo, como eu vivo isso ativamente, tanto com comércio exterior e atração de investimento, é visível quando eu tô por aí, por exemplo, em Brasília ou em outro lugar do mundo, e vejo que lá se fala diferente de uma Amazônia que a gente conhece. Então a COP30 ela deu essa chance de todos aqui envolvidos, desde o pequeno produtor até o nosso governo, a gritar sobre aquilo que a gente tem e mostrar não só para Brasília, mas para o resto do mundo. Muito bem, professora Sabrina Sena, conosco no programa Globalizando de hoje. Temos a nossa segunda etapa da viagem musical, Joelma Costa. Isso mesmo, professor. A nossa playlist de hoje já passou pela China e agora vamos para os Estados Unidos. A relação dos Estados Unidos com a Amazônia envolve interesses econômicos e ambientais. Embora a floresta não seja um produto comercial direto, ela influencia o comércio com o país. E para representar os Estados Unidos, ouviremos a cantora Lady Gaga com Paparazzi. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa playlist hoje tá sensacional, o segundo sábado do ano trazendo Lady Gaga na Joelma. Isso mesmo, professor. Acabamos de escutar a música Paparazzi da cantora Lady Gaga. Os Estados Unidos são um parceiro importante do Brasil, como um todo. Produtos como café, soja e derivados agrícolas compõem grande parte das exportações brasileiras para o comércio norte-americano. Globalizando Entrevista. Nós estamos hoje com a professora Sabrina Sena no programa de hoje, falando sobre desafios e oportunidades em 2026 para o comércio exterior da Amazônia. Sabrina, uma pergunta muito legal aqui do Iago Teixeira no Twitter. Ele quer saber o seguinte: no ponto de vista da logística, qual a dificuldade do comércio exterior amazônico que mais se destaca? Então, a logística aqui na nossa região, sem dúvida, ela é o principal gargalo do comércio exterior da Amazônia, né? Porque comércio exterior em si, ele é puramente logística. Então, tem que ter várias cadeias integradas aí, que conversem, façam com que o processo seja fluido e
num caso, barato, no final das contas, com qualidade, né? Então, assim, na nossa região, a gente tem potenciais que podem ser explorados, mas por conta de questões estratégicas, de políticas públicas, isso ainda não ocorreu, certo? Então, assim, o que a gente tem, assim, que é de melhor, que é mais utilizado, por exemplo, nessa questão do comércio exterior, que são hidrovias e calados. Isso a gente tem bastante Sem aqui, dúvida. a gente, Isso. enfim, tem uma cadeia bem extensa e isso ainda é subexplorado na região, ou subutilizado, vamos colocar assim, né? A gente tem somente 2 portos, que é a Miritituba, Vila do Conde. A gente poderia explorar mais esses canais que cortam o estado, entendeu? A gente tem um calado bom para receber grandes navios, entendeu? Para grandes cargas, e isso ainda é pouco utilizado. Então isso vem a ser como um dos gargalos da nossa região. Eduardo? E assim, falando na logística, eu acho que a região amazônica se tornando um hub de escoamentos direto da nossa região poderia contornar, inclusive, o problema do custo Brasil, né? Que é um problema que encarece muito os produtos que chegam para cá, vindos da região sudeste, por exemplo. Isso, exatamente. Inclusive, o estado do Pará, ou a região amazônica, vamos colocar assim, configura entre os ou uma das primeiras e segundas regiões do Brasil, que é muito complicado e caro fazer toda essa logística do comércio exterior. E a região, apesar dos pesares, tem seus potenciais que podem ser melhorados e impulsionar essa atividade e trazer ganhos para a nossa região. Quando você fala em atração de investimento, é preciso atrair também, que o governo atrai investimento, porque essas grandes obras precisam de grandes investimentos. Exatamente. Então, assim, a atração de investimento, ela pode ser tanto atrair capital, indústria ou projeto de infraestrutura para melhorar o escoamento e a dinâmica desse processo. Você falava de calado, a gente está falando de possibilidade de navios adentrarem nesse nosso... Isso tem que ser facilitado porque o comércio exterior basicamente é marítimo, né? Exatamente. Então, na nossa região, a gente tem um potencial, entendeu? Mas só que algumas regiões precisam de alguns ajustes, mas não é nada impossível de ser trabalhado. O que falta mesmo é lobby político, políticas públicas e a relação público-privado nesse setor. Professora Sabrina Sena conosco no programa Globalizando de hoje. Olha, nós estamos viajando pelo mundo da música também. Nós já fomos para a China e fomos aos Estados Unidos. Eduardo Oliveira, para onde nós vamos? Professor Mário Tito, e você que está nos acompanhando, agora a gente vai direto para a Alemanha. E como a gente está no Brasil, a gente vai falar um pouco da relação entre esses dois países. E o Brasil e a Alemanha mantêm relações de comércio exterior vinculadas à Amazônia de maneira estratégica e indireta. A região amazônica, portanto, participa desse intercâmbio, principalmente por meio da exportação de commodities e recursos naturais. E para representar a Alemanha, ouviremos a banda Julie com a música Perfekt Welle. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, nós fomos para a Alemanha, Eduardo. Fomos para a Alemanha, acabamos de escutar da banda Julie com a música Perfekt Welle. E ambos os países mantêm relações de comércio exterior na Amazônia por meio de iniciativas que combinam comércio e sustentabilidade ambiental. Fundos bilaterais e multilaterais firmados com o Brasil criam oportunidades voltadas à conservação ambiental. Globalizando Entrevista. Nossa convidada do programa de hoje sobre a questão dos desafios, perspectivas do comércio exterior de produtos da Amazônia e da própria Amazônia em si é a professora Sabrina Sena. E a professora, ela tem esse trabalho especialista nessa área. E é muito bom saber que ela é formada pelo NAMA, é internacionalista formada pelo NAMA. E eu acho muito interessante a pergunta do Vinícius Lima, que está lhe perguntando o seguinte: as políticas de comércio exterior do Brasil contemplam de forma efetiva as especificidades da Amazônia? Atualmente não. Assim, as políticas brasileiras de comércio exterior ainda são formuladas de maneira excessivamente genérica, tá bom? Que é o quê? Com foco em um plano nacional homogêneo, tá? Que pouco considera as assimetrias regionais do país. Então, assim, a Amazônia, no entanto, não é apenas mais uma região produtiva, ela possui características únicas em termos ambientais, logísticos, sociais e geoeconômicos, né? Então, assim, dessa forma, há uma necessidade clara de construção
construção de uma política de comércio exterior específica para a nossa região, que seja capaz de alinhar desenvolvimento econômico, sustentabilidade, geração de valor local, inserção estratégica da região nas cadeias globais. Então, assim, sem esse recorte regional, o país perde competitividade e desperdiça um grande potencial. E interessante, Sabrina, que mesmo olhando para a Amazônia, são várias Amazônias. Então, uma coisa é você ter uma política para o Pará, outra para, sei lá, Porto Velho, Macapá. Então, precisa pensar, além de perceber os anseios, também essa diversidade, né? Exatamente. É assim, Pará é diferente do Amazonas, que é diferente do Acre, entendeu? E várias vezes eu já recebi, assim, proposta da Apex que queria nos trabalhar como um todo. Pois é. Por exemplo, aí não deu certo. Eles queriam fazer vamos fazer uma atividade conjunta entre o Pará e a Amazônia de tal coisa. Falou, não dá, eles são nossos concorrentes para isso, nossos potenciais são outros. Então, assim, até na hora de trabalhar internamente tem que ter diferenciação do que exatamente vai se tratar por estado. É muito diferente só olhar no mapa. O potencial de escoamento de produtos do Acre para o Pará é completamente diferente. Então não tem como juntar tudo isso. Não tem como homogeneizar até a própria região. Muito boa a nossa discussão aqui no programa Globalizando de hoje com a professora Sabrina. E é um tema super interessante. Ele vai voltar na nossa pauta aqui no ano de 2026. Globalizando nas ruas. E você sabe que o nosso programa Globalizando não para, estamos o tempo todo falando de atividades internacionais e dessa vez sempre saímos dos estúdios. E a convidar nossa produtora, a Raíssa Santos, que está trazendo mais informações para os nossos ouvintes. Seja bem-vinda, Raíssa. Bom dia, professor Tito. Bom dia, querido ouvinte. Hoje eu estou diretamente da UNAMA Dalcindo Cacela com a professora Dalva Lima, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais aqui da unidade. Bom dia, professora. Bom dia, Raíssa. Bom dia, pessoal do Globes. Então, professora, o que você acha que mudou nas relações internacionais nos últimos anos? Olha, relações internacionais não é uma constante, está sempre em movimento. Então, qualquer movimento do outro lado do mundo vai nos impactar de uma forma ou de outra. Então, se eu disser o que mudou nas relações internacionais hoje, amanhã essa mudança já terá sido completamente diferente. Mas, sobretudo, as relações entre os países, as relações diplomáticas, as relações comerciais, a forma como o mundo se relaciona, a forma como os estados se relacionam entre si de forma econômica, política e também cultural. E mais recentemente, o que tem entrado muito nos debates é a forma que eles tratam a sustentabilidade, a ecologia, então a bioeconomia. Então isso tudo vai acontecendo agora, vai reverberar por muitos anos dentro das relações internacionais. Perfeito! E assim, qual é o papel do Brasil nas RIs em 2026? O papel do Brasil, ele foi escrito ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 5 anos ele foi reescrito. Então o Brasil ele se destacou em 2025, mas em anos anteriores também como personagem central em debates também econômicos, também ecológicos, também diplomáticos. Vide todas as questões que a gente discutiu na COP30, as questões relacionadas ao tarifaço que o Trump impôs ao Brasil e como isso tudo foi contornado. Então o Brasil de 2025 sai com a sua imagem reforçada perante o mundo, né, que soube contornar situações econômicas. A gente poderia até dizer que um certo bloqueio econômico pelas tarifas dos Estados Unidos, e ele sai então brilhantemente de 2025 e entra em 2026 ainda com grande potencial nas relações internacionais. Muito bem. É sempre bom lhe ouvir, professora. Muito obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Obrigada, Raíssa. Obrigada, professor Mário Tito. Um abraço a todos do estúdio. E essa foi a coordenadora do curso de Relações Internacionais, Dalva Lima, diretamente da UNAMA, Dalcindo Cacela. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Raíssa. E olha só, quarta etapa da viagem musical. Terminando o primeiro bloco de hoje, Nina Fernandes, com você. É isso mesmo, professor. A relação do comércio exterior na Amazônia entre Brasil e Holanda acontece de forma regulada, principalmente por meio de iniciativas de fiscalização e controle da madeira importada, buscando combater o comércio ilegal. Pra gente representar a Holanda, ouviremos agora os cantores Armin van Buuren com Sophie Elise com a música Not Give Up on Love. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming.
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pela Holanda, não é isso, Nina? Isso mesmo, professor. A gente acabou de passar pela Holanda ouvindo Not Giving Up on Love com os cantores Armin van Buuren com Sophie Elise. Sobre o país, a Holanda importa diversas commodities amazônicas, como soja e minério de ferro. Essa relação evidencia um comércio exterior direcionado à exportação de recursos naturais, fortalecendo a presença do Brasil no mercado europeu. Muito bem, olha só, nós estamos terminando o primeiro bloco. Eu queria perguntar para a Joelma quais são as músicas que nós vamos acompanhar no próximo bloco. Isso mesmo, professor. No próximo bloco, a playlist de hoje ainda vai passar pelo Japão, Peru, Colômbia e, é claro, o Brasil. Então fique ligado. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Se você está ligando o rádio agora, segundo sábado do mês, desejo um 2026 maravilhoso para você, que traga muitas boas oportunidades, não só de trabalho, mas também oportunidades para viver uma vida feliz. A gente do Globalizando quer levar para você temas internacionais, discutindo como isso impacta na região amazônica. Inclusive, o tema de hoje é super importante. Estamos falando sobre desafios e perspectivas do comércio exterior na Amazônia para este ano de 2026. Estamos conversando com a professora Sabrina Sena, mestranda em Segurança Internacional, Estratégia e Inteligência pela Universidade de Neápolis, no Chipre. É formada em Relações Internacionais pela UNAMA, especialista em atração de investimentos e desenvolvimento econômico e atualmente é gerente de atração de investimentos na Codec Pará. Antes de conversar com a professora Sabrina, nós vamos de música no programa. Eduardo Oliveira, com você. Exatamente, retomamos a nossa viagem musical e para você que está ligando o rádio agora, a playlist do programa de hoje conta com músicas dos principais países que mantêm relações de comércio exterior na Amazônia. E a nossa quinta viagem musical vai direto para o Japão, que mantém relações de comércio exterior com a Amazônia brasileira de forma contínua, tanto por meio do comércio bilateral, quanto por investimentos diretos, cooperação institucional e presença empresarial na região. E para representar o Japão, ouviremos Tokyo Drift, do grupo Teriyaki Boys. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical, nós passamos agora pelo Japão, Eduardo. Vamos para um fuso horário longíssimo do Brasil, professor. Acabamos de escutar Tokyo Drift, do grupo Teriyaki Boys. E falando um pouquinho mais sobre o Japão, a presença japonesa na Amazônia se torna mais evidente por meio da Zona Franca de Manaus. Representantes da Japan External Trade Organization demonstram o interesse do Japão em manter e ampliar suas relações econômicas com a Amazônia. Globalizando. Fique por dentro. Para 2026, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos apresentou um estudo que identifica 54 produtos compatíveis com a floresta, apontando oportunidades globais para a expansão da bioeconomia. O estudo também destaca a crescente demanda global por produtos naturais de origem sustentável. A pesquisa indica que é possível gerar riqueza, valorizando sim os saberes tradicionais, também fortalecendo as comunidades locais. Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Sabrina Sena aqui no programa Globalizando de hoje. Para você que está ligando a rádio agora, estamos conversando sobre obstáculos, desafios, oportunidades para o comércio exterior na Amazônia em 2026. E aqui a Nina falava, professora, sobre essa questão dos produtos amazônicos compatíveis com a floresta, sustentabilidade, comunidades locais. E a Thaís Cordeiro lhe faz uma pergunta que, de alguma forma, aprofunda o que nós já conversamos. Como é que a falta de infraestrutura adequada afeta a atração de investimentos para o comércio exterior na região amazônica? Impacta significativamente, né? Porque quando falamos de infraestrutura e logística são duas coisas diferentes, né? Então, quando a gente trata sobre infraestrutura adequada para a atração de investimento, envolve vários setores. É tanto o que a gente tem aí disponível para fazer a integração da região, entendeu? Fazer o escoamento da produção, mas é também um envolvimento do setor público e privado trabalhando junto para criar, né? exatamente um ecossistema de negócios que seja sustentável na
região. Então, assim, é uma região rica, com grandes potenciais, falta muito a ser explorado, entendeu? Quando eu falo explorado, é de fato vir para cá e conhecer o que temos e agregar valor, certo? Naquilo que temos para impulsionar aquilo que a gente tem de melhor, né? Só que dentro dessa questão a gente traz aí uma novidade que vai mudar o nosso cenário para melhor, né? Que a nossa ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, finalmente já foi aprovada, né? Então isso vai melhorar muito a questão tanto de atração de investimento e comércio exterior, que é uma ferramenta primordial para desenvolver uma região e estava parado desde 1988 no Congresso e agora em 2025 finalmente foi aprovado. Que legal, Eduardo. Isso. A logística, ela depende de uma estrutura adequada, né? Não adianta ter uma regulamentação e vários processos que fazem sentido para a região amazônica se tecnicamente a gente não tem essas estruturas. Então o comércio global, ele não pode ter, por exemplo, uma estrutura como é da Estação das Docas agora, né? Claro. Belém precisa se modernizar cada vez mais e está aberto para o mundo, até porque, como eu estava falando com a Sabrina ainda agora, a região amazônica, Belém se tornando um hub, a gente consegue contornar problemas como o próprio custo do Brasil, que aumenta os preços dos produtos, né? Então a gente, sendo esse polo de atração, de investimento e de escoamento, é benéfico para a população aqui que consome esses produtos. Exatamente. Então essa é uma série de fatores que tem que andar juntos que melhora o cenário local, entendeu? O investidor, sabendo, eu costumo falar isso nas minhas aulas de finanças internacionais, ele precisa sentir segurança, confiança onde ele vai investir. Exato. A ideia da ZPE vai trazer essa confiança? Vai trazer, porque a ZPE, como a gente diz, é uma zona de processamento. Lá dentro só pode atuar empresas que vai agregar valor, transformar os seus insumos e exportar. É estritamente exportação, produto final. E lá dentro é cheio de facilidades, se corta muitos impostos e isso acaba sendo muito atrativo, traz segurança jurídica, vantagens competitivas, ou seja, é um ambiente que ele impulsiona esse cenário, entendeu? E estava fazendo muita falta isso aqui na nossa região. Muito bem, boas notícias para o Comex da Amazônia, trazida pela professora Sabrina Sena aqui no programa Globalizando de hoje. Joelma Costa, para onde nós vamos agora? Professor, a gente vai para o Peru. A playlist de hoje já passou pelos Estados Unidos, Alemanha, Holanda e Japão. E o Peru mantém relações de comércio exterior com a região amazônica por meio de parcerias econômicas, a integração fronteiriça e oportunidades comerciais entre o país andino, o Brasil e o mercado internacional. Para representar o Peru, ouviremos a banda Grupo 5 com a música El Ritmo de Mi Corazón. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que foi para o Peru, nosso vizinho, não é isso, Joelma? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir o Grupo 5 com a música Ritmo de Mi Corazón. A Missão Peru, uma iniciativa do governo peruano e o estado do Amazonas, visa facilitar o acesso de produtos brasileiros ao mercado peruano e internacional, além de produtos peruanos ao Brasil, por meio de corretores comerciais estratégicos. Globalizando Entrevista. Quem está com a gente é a professora Sabrina Sena. Aliás, eu queria dizer que a professora Sabrina enriquece muito o nosso programa quando trata do ponto de vista, inclusive, da atração de investimentos. Eu acho que isso é um gargalo necessário e atrair investimento traz também a possibilidade de um desenvolvimento interno dos produtos amazônicos. Tem pergunta dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Bom dia, estou adorando acompanhar o programa e gostaria de saber quais são os desafios do comércio exterior na Amazônia. Obrigada. Sim, os desafios de forma geral, né? Algum deles a gente já destacou aqui, que é a questão da infraestrutura logística, energética, entendeu? Então, ter um aparato energético mais amplo é algo que impacta também na nossa região. A ausência de políticas públicas regionais específicas para o comércio exterior, aqueles como a gente falou, algo que seja mais adequado para a nossa região, né? A baixa agregação de valor às exportações é um dos nossos gargalos, né? Que basicamente a gente só exporta produtos primários, né?
a dificuldade de acesso das empresas locais a financiamento, tecnologia, expansão econômica com preservação ambiental, segurança territorial, principalmente isso, são os gargalos que atingem ainda o nosso cenário, nossos potenciais com essa atividade. Sabrina, eu estava aqui pensando enquanto você falava, a gente fala desses gargalos, fala da necessidade de parcerias público-privadas, mas isso passa também por um planejamento do desenvolvimento da própria região, né? Exatamente. Então, envolver técnicos que possam pensar em cenários futuros e que haja força política para implementar, né? Exatamente. Não adianta a gente ter esses melhores portos, estradas e as melhores empresas fazendo as atividades se o governo central do Brasil não tem exatamente esse lobby político para a região. Então, assim, é algo que depende de planejamento estratégico de médio e longo prazo para a nossa região, para de fato funcionar. Como eu disse, comércio exterior, ele funciona em cadeias, entendeu? Que envolve o setor público e privado. Então, não tem como trabalhar nada nessa atividade de forma isolada, porque senão não vai funcionar. Muito bem, professora Sabrina Sena, no programa Globalizando de hoje. Nina Fernandes, agora é com você. A gente vai continuar aqui pelo nosso subcontinente, não é isso? Isso mesmo. Na nossa penúltima parada do nosso aviãozinho, a gente vai para Colômbia. O comércio exterior do país com a Amazônia é marcado pela cooperação fronteiriça e pela integração regional, especialmente com o norte do Brasil, por meio das rotas fluviais do rio Amazonas. Agora, para a gente poder representar a Colômbia, ouviremos Suéter, da cantora Shakira. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pela Colômbia, Nina. Isso mesmo, professor. A gente acabou de ouvir Suerte, da cantora Shakira. Ainda sobre a Colômbia, é importante a gente destacar a parceria entre o país e o Brasil. Ela contribui para o desenvolvimento econômico local, fortalecendo as economias fronteiriças e ampliando ainda mais a inserção da Colômbia e também da Amazônia no comércio internacional. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Sabrina Sena, uma conversa de altíssima qualidade. Aliás, que você que chegou agora no nosso programa, queria dizer que nós vamos discutir muito sobre essa questão, porque passa necessariamente pela geração de riqueza para a nossa região, mas também por oportunidades, inclusive para quem quer fazer comércio exterior, relações internacionais, saber que é um mercado que se amplia. E é muito legal perceber que a nossa conversa vai te levar a isso. Aliás, professora Sabrina, a Bárbara Lins está lhe perguntando o seguinte: como é que a bioeconomia pode se consolidar como uma oportunidade estratégica para empresas amazônicas no mercado global? Excelente pergunta. Sim. A bioeconomia hoje em dia, na nossa região, ela desponta como uma das mais promissoras oportunidades estratégicas, né? Para a nossa região e se tratando de comércio exterior, né? Porque trata de um paradigma industrial que permite agregar valor aos produtos, né, primários por meio de ciência, Sim. tecnologia e inovação sem degradar o bioma amazônico, né? Que isso é o grande destaque hoje em dia. Então, é explorar de forma sustentável a nossa biodiversidade e promover as nossas cadeias produtivas de baixo carbono e estimular a captura também do carbono, né? E respeitar esses saberes locais, que isso é muito colocado nessa atividade, tá assim como o principal ponto hoje em dia a ser estudado e explorado dentro da nossa nova cadeia de comércio exterior. E isso daí tá diante de uma grande oportunidade de ganhar o mercado global, visto que a COP30, como a gente tanto repete e fala, né, ela trouxe essa oportunidade justamente de trazer holofotes para esse novo cenário na nossa região. Sabrina, ampliando o nosso olhar para a questão mais internacional, você olha não só para o Vale do Silício, mas experiências no Chile, o que aconteceu na Coreia, nos famosos tigres asiáticos, sempre houve uma parceria entre o governo, a sociedade civil, as empresas e as universidades. Exato. Essa sinergia precisa acontecer, né? Sim, precisa. Um dos nossos desafios também aqui é justamente que esses setores, eles atuam de forma dispersa, entendeu? As empresas não conversam com os centros científicos. O centro científico não conversa com o governo e o setor privado não se dá bem aqui, entendeu? Então, esses lugares que o senhor mencionou, eles deram certo porque eles quebraram esse paradigma, e aqui a gente ainda vive isso. Por exemplo, aqui a gente tem grandes centros universitários como o PCT Guamá, que inova
inova muito. Tem coisas incríveis lá que eles mostram que estão pesquisando sobre a Amazônia e eles estão lá esperando empresas para investirem num projeto deles, mas tem esse hiato, entendeu? Entre os setores estratégicos que precisam conversar. Eduardo, eu acho que nós estamos tocando no ponto mais nevrálgico da situação, ou seja, a falta de comunicação, dessa articulação acaba barrando até boas iniciativas. Quando não se sabe onde quer ir, não se vai a lugar nenhum. Pois é. Né? Então, se a gente não tem uma direção que se perpetue, inclusive, entre os governos que vão entrando no poder, se não tem uma política de Estado específica para o comércio exterior do Brasil, a gente vai começar iniciativas, elas vão dar certo e quando acabar o mandato isso acaba de uma vez só. Então, a gente precisa de profissionais qualificados, daí entra a universidade. A gente precisa de um governo que seja responsável e que reconheça que o Brasil é um país de dimensões continentais e tem possibilidades de fazer comércio exterior diferenciadas e a partir daí conseguir, já que a gente está na região amazônica, atender os interesses daqueles que estão aqui. As políticas elas precisam partir daqui para lá e não o contrário. Sabendo, uma pergunta mais pessoal para você, que trabalha nessa área, como é que você vê as oportunidades para esse mercado específico? Olha, as oportunidades a gente pode dizer que são muitas, entendeu? Janela de oportunidades incríveis. Sim. Mas aquilo, o que está faltando é mais integração na nossa região. Integração entre nós mesmos, todos esses setores que a gente discutiu, entendeu? Para que a gente consiga alavancar esse cenário, tanto para atração de investimento, para trazer para cá grandes indústrias, fazer intercâmbio com outros centros científicos, como um MIT, por exemplo, que seria muito pertinente junto com o PCT Guamá, certo? E tudo isso daí é finalmente trazer aquele futuro próspero e de desenvolvimento sustentável para a região que a gente tanto almeja, mas não sabe por onde começa esse dever de casa. Muito bem, professora Sabrina Sena conosco no programa Globalizando de hoje. Eduardo Oliveira, última etapa da viagem musical do programa de hoje. A gente fez um voo com diversas paradas aqui no Globalizando. Cobrimos o mundo todo, né? Cobrimos o mundo todo e agora a gente retorna para casa. E sobre o Brasil, a Amazônia brasileira é um espaço estratégico para o comércio exterior do país, conectando o Brasil aos mercados da América do Sul por meio de fronteiras internacionais e de infraestrutura logística fluvial. E para representar o Brasil, ouviremos Respingo de Saudades da cantora Joelma. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Não podia faltar Joelma no programa Globalizando de hoje, né, Eduardo? Não é só Brasil, mas como Amazônia também, professor. Acabamos de escutar Respingo de Saudades da cantora Joelma. E falando um pouquinho mais sobre o comércio exterior na Amazônia, esse setor também envolve a exportação de produtos industrializados, biotecnológicos e da sociobiodiversidade, buscando fortalecer cadeias produtivas locais e promover a integração regional. E este foi o programa Globalizando de hoje, segundo sábado do ano, 10 de janeiro. Que bom saber que você esteve com a gente, já está com a gente também em 2026. Estamos no ano 13 do nosso programa Globalizando. Que prazer lhe receber aqui todo sábado. Sou o professor Mário Tito Almeida. Você pode mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programaglobalizando@gmail.com. Quero agradecer muitíssimo a presença da nossa convidada, a professora Sabrina Sena. Você é sempre muito bem-vinda no nosso programa, porque você é referência pra nós, viu, Sabrina? Obrigado. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É isso mesmo. E eu quero agradecer quem fez perguntas. A Letícia Santos, Iago Teixeira, Vinícius Lima, Thaís Cordeiro, Érica Rojas e Bárbara Lins. Na locução, quero agradecer a líder da equipe da Breaking Live, que é a Nina Fernandes. Obrigado, Nina. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, ouvinte, por estar acompanhando a gente nesse início de ano. E a gente já espera você no próximo sábado, às 9 da manhã, com o tema A Urgência do Combate à Violência contra a Mulher. Será imperdível, vai ser muito legal discutir esse tema aqui no programa Globalizando de hoje. Quero agradecer também ao coordenador executivo do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, professor, agradeço você que está até agora aqui, quase 10 horas da manhã, falando sobre esse tema super importante, e quero dizer para você acompanhar o Globalizando no Twitter, @pglobalizando, assim como no Instagram e no Facebook, todos Programa Globalizando. É isso mesmo, quero agradecer também aquela que faz parte da equipe de roteiro do programa Globalizando, Joelma Costa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira no formato de podcast no YouTube
YouTube, Spotify, Deezer e no Apple Podcast, todos com o programa Globalizando. É isso mesmo, e a direção de estúdio de hoje foi de Isabela Soares, no cronômetro estreando Tayla Amaral e na transmissão da live esteve Marcelo Freitas. Este programa também foi produzido por Carol Matsura, na gestão de liderança, Vitória Magre e Beatriz Oliveira, nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho, Miguel Cabral, Krigo Lutemeyer na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherny, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Marília Martins, Eduarda Miranda, Mayumi Feitosa, Marcelo Freitas, Raíssa Binara, Camila Barreto, Jacó Saragá, João Fialho, Iago Melo nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Eduarda Cavalcante, Felipe Ranieri, Gabriel Reis, Isabelle Gouveia, Raíssa Daniele nas externas, Sérgio Salles, Luciano Trindade, Felipe Leão nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra, Enzo de Luca, João Caio Cunha no conteúdo, Yane de Paula e Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro na revisão, Soiane Leão no Globalizando Breaking Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo, documentação e relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio de hoje foi de Heraldo Cruz. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.